Desde que eu comecei a estudar ciclos econômicos com profundidade, uma coisa sempre me chamou a atenção. Apesar de toda a tecnologia, de toda a sofisticação, da quantidade absurda de dados que o mercado produz, o comportamento das crises continua se repetindo quase como se fosse um roteiro. É como se existisse um controle invisível, uma sequência de movimentos que se repete geração após geração. Independente qual a moda do momento, qual setor está em alta, qual narrativa está dominando. E quando você observa esse padrão ao longo de décadas, como em 1929, 87, 2001, 2008, você percebe que os maiores investidores do mundo, aqueles que não apenas sobrevivem aos colapsos, mas se tornam mais ricos após eles executam sempre os mesmos 3 movimentos. E eles não complicam, eles fazem 3 movimentos bem simples, mas super eficazes. São 3 trades que aparecem nos bastidores de todos os grandes crashes da história moderna, e se você olhar em retrospecto, parecem óbvios, mas na prática exigem algo que o investidor comum quase nunca consegue, que é ter disciplina, paciência e capacidade de enxergar e absorver a euforia sem entrar nela. E para entender esses sinais, a gente volta para os 3 movimentos que os grandes players fazem. Esses sinais surgem porque crises não são acidentes aleatórios, elas são cíclicas. A crise é apenas a consequência final de uma sequência que começa sempre do mesmo jeito. Alavancagens exageradas, principalmente do varejo, e levando isso a valuations esticados, que levam a excesso de confiança, uma liquidez que simplesmente não é capaz de sustentar o peso que o mercado coloca sobre ela. E quando esse processo atinge um limite, a liquidação começa. E quando a liquidação começa, o pânico reina no mercado, principalmente também no varejo. E é por isso que o primeiro movimento desses investidores sempre aparece muito antes da parte mais dramática da história, que são os crashes em si. Então, o que eles fazem? Quando o investidor comum está celebrando novos recordes na bolsa e querendo até pôr mais dinheiro lá, pensando que agora são criadas novas tecnologias extremamente revolucionárias e algumas narrativas prometem transformar tudo na sociedade, algo que nunca foi visto antes, os grandes investidores já ficam de orelha em pé e começam aos poucos a se posicionar na direção oposta. Então, o primeiro movimento que eles fazem é a desalavancagem em ativos e a diminuição da exposição deles. Como esses players eles são gigantes, eles precisam se antecipar muitas vezes meses antes para conseguir diminuir a exposição do jeito que eles querem. Então, o que a gente mais percebe são vendas massivas e vendas enormes de ativos nesses patamares de topo histórico. Isso serve para esses investidores fazer caixa, que estão sinalizando que alguma coisa importante está por vir. Então, analisando todas as grandes crises, né, vamos pensar em 29, em 87, que foi curta, mas foi uma grande crise, 2008, o mesmo comportamento se repetiu. Antes do colapso, as figuras mais importantes do mercado já estavam levantando caixa. A gente pode citar diversos exemplos, mas o mais prático é o Warren Buffett. Ele praticamente fez isso em todas as crises, desde os anos 70 até hoje. E agora em 2025 o seu caixa ficou absurdamente grande. O Buffett tem mais de 380 bilhões em caixa, o maior caixa corporativo da história. E não é só ele. O Jeff Bezos, por exemplo, vou citar alguns, vendeu bilhões em ações da Amazon. O Mark Zuckerberg vendeu perto do topo das ações da Meta também. Jamie Dimon, CEO do JP Morgan, quase nunca vende, também saiu de boa parte da sua posição no banco. Essa venda desses players grandes, principalmente os que estão dentro das instituições, está no maior nível desde 2007. E para mim isso não é coincidência, é exatamente o padrão dos ciclos anteriores, quando os valuations deixam de fazer sentido, quando a relação risco-retorno fica distorcida demais, quando a liquidez passa a depender das narrativas e não dos fundamentos, o investidor sofisticado ele quer sair desse perigo. E é exatamente nesse momento que leva ao segundo patamar e o segundo trade que eles fazem. E qual que é o pensamento desses investidores? Porque ter caixa é sensacional. Ele pode te proteger de boa parte da queda nominal dos ativos, porém ele não dá uma exponencialidade na carteira para conseguir surfar essa queda.
tendo lucros também com ela. Ou seja, você ganhar com a queda e ter mais dinheiro justamente no momento que todo mundo queria ter. Então, vários desses grandes investidores fazem esse segundo trade, que são apostas assimétricas no mercado. E o que isso significa? Que você coloca muito pouco em risco e quando ganha pode mudar de vida. É um movimento que transforma a crise em retorno e separa quem acaba enriquecendo no meio desse caos todo. Esse movimento é sempre, em todas as épocas, uma aposta direcionada e também acompanhando a volatilidade, que sobe demais. Em 1929, por exemplo, não tinha derivativos sofisticados como hoje. Então, o instrumento utilizado na época era mais simples, era fazer short nas ações. Só que o short ele vem com uma elevada carga de risco, porque se a empresa continua subindo por alguns meses, dobra, triplica de valor, você precisa ter margem para acompanhar e cobrir todos esses prejuízos. Com os derivativos é totalmente diferente. Você consegue potencializar e muito o resultado, você diminui o risco ao mesmo tempo que aumenta o teu retorno. Vou dar um exemplo muito bem utilizado das opções que foi em 1987, tanto pelo Nassim Taleb, que mudou de vida e conquistou a liberdade financeira dele justamente nesse dia específico, porque somente em um dia, que ficou conhecido como Black Monday, a bolsa caiu 22%, 23% em um dia. Mas outro investidor que eu quero falar é o Paul Tudor Jones. Ele comprou puts meses antes do crash também. Ele passou semanas esperando pacientemente tudo acontecer. E quando o crash veio, os contratos dele explodiram e o risco dele era mínimo. E essa aposta que ele fez rendeu para ele, em um único dia, 100 milhões de dólares para o fundo. Algo que ele não conseguiria se ele só tivesse caixa. Por exemplo, em 2008, o Michael Burry fez a mesma aposta, mas com instrumentos ainda um pouco mais sofisticados. Eram CDS. Quando o sistema virou, o fundo dele também recebeu bilhões em lucro. Tem outro grande investidor muito conhecido, que eu falei agora há pouco, que é o Nassim Taleb. Ele escreveu livros explicando a lógica por trás desses movimentos que o mercado faz, e ele tem uma tese que diz que a tua carteira sempre precisa estar preparada para algum evento inesperado como esse. Ela precisa estar antifrágil. Essa tese dele rendeu milhões em várias das crises, então ele lucrou em todas as crises desde os anos 80. E principalmente ele lucrou muito na pandemia. O seu fundo Universa, que hoje é gerido pelo Mark Spitznagel, transformou 500 milhões de dólares em 20 bilhões, justamente porque a queda da pandemia foi muito acentuada, muito rápida. E agora, nesse ano, 2025, os sinais estão aí mais fortes do que nunca estiveram. O CDS de crédito imobiliário comercial está explodindo de preço, de várias empresas também, por exemplo, da Oracle. Vários desses investidores já estão posicionados apostando na queda do mercado. O Michael Burry mostrou a sua posição esses dias, onde ele está apostando contra duas das principais empresas do índice, e duas das que mais cresceram, que é a Nvidia e a Palantir. Então, vários desses investidores que eu falei já estão nessa segunda parte do trade, que eles já fizeram toda a parte de caixa deles, agora eles estão se expondo e agredindo o mercado, né? Estão se expondo, apostando na queda do mercado especificamente. Quem já viveu várias dessas crises ou estudou elas, sabe que o padrão é o mesmo e ele sempre volta a acontecer. Às vezes demora um pouco mais ou menos, mas os padrões sempre são os mesmos. E como a gente hoje está em crises em diversos pontos ao mesmo tempo, possivelmente ela vai ser mais brutal ainda. Isso é a minha visão. Essas crises enormes exigem que alguém ou grande parte da população que investe absorva essa perda. E quando o sistema está alavancado demais por essas pessoas, essa perda sempre vem na forma de volatilidade. E esse é o terceiro trade desses investidores. Depois deles ficarem líquidos e montarem as posições apostando contra o mercado, e agora eles vão lucrar com justamente a assimetria criada pelo colapso de confiança. Assim como as ações esticam demais e está muito caro, ela também pode gerar um gatilho para o outro lado e ficar também muito barato. As ações podem valer menos às vezes que o caixa das empresas. E aí entram as entradas massivas desses players que compram esses ativos com valores muito descontados. O mercado é irracional para ambos os lados. E aí o que acontece? Eles precisam comprar esses ativos porque estar em caixa ele pode até te proteger da queda nominal dos ativos, mas não vai te proteger
da desvalorização da moeda que vai vir em resposta à crise. E pelo que a gente viu nas últimas crises, o padrão natural, quanto mais injeção de dinheiro o mercado pede, mais ele dá. E na minha visão, quanto mais fraca a economia e mais perigo fiscal o país tem, mais valor essa moeda vai perder. Então vamos pensar em relação ao real nos dois últimos crashes que tiveram, 2008 e 2020. O real saiu em 2008 de 1,60 para 2,60. Menos de 4 meses foi uma alta de 60%. Em 2020 ele saiu de 4 para 6. Foi uma alta de 50% em aproximadamente 100 dias. O que você acha que vai acontecer na próxima crise? Eu acho que tem chance da gente chegar muito próximo de 9, dependendo do cenário ou até mais. E agora pensando em dólar, ele inicialmente vai ser esse porto seguro, principalmente no momento do desespero, ele vai sugar a liquidez do mundo inteiro. O momento que ninguém tem coragem de comprar porque não quer pegar a faca caindo. Então todo mundo vai para a segurança do dólar. Todo mundo vai correr para eles, para títulos públicos de curtíssimo prazo, tendo liquidez quase imediata. Aí só que depois, o choque inicial passando, os bancos centrais geralmente começam uma injeção de liquidez para inundar o mercado. Ele faz isso para ajudar o mercado a tentar passar por esse momento complicado de recessão. Mas essa liquidez emergencial, ela não vem sem um preço, né? Ela degrada o valor da moeda. E a gente consegue ver isso em vários sinais, né? Ela cria um ambiente perfeito para ativos muito específicos, como ativos que eu sempre falo, como o ouro e o Bitcoin. E, obviamente, também tem outras empresas bem interessantes nessa época. Empresas sólidas como elétricas, empresas que vendem alimentos, saneamento, empresas boas de comprar nesse momento porque são perenes. Então, são muito procuradas nessa época também, e não ações de tecnologia com potencial gigantesco de crescimento. Então, esses três trades, ou melhor falando, esses três movimentos existem para criar a condição necessária para o movimento mais importante de todos, que é ter dinheiro para comprar ativos muito baratos, justamente no momento mais delicado do mercado. E isso não se resume somente ao mercado de ações. Essa crise vai se espalhar pelo mercado imobiliário também. Na minha visão, vão ter muitas oportunidades, muitos terrenos baratos nesse momento. As pessoas, elas continuam com o mesmo nível de ganância que em séculos atrás e acabam cometendo o erro de se alavancar mais do que poderiam, e fazer isso nesse momento muitas vezes faz eles precisarem vender alguns bens e se desfazer deles. E isso que transforma a crise em oportunidade. Muitos dos grandes investidores passam anos com rentabilidades medianas, mas nesse momento são momentos que eles mudam de patamar e mudam a carteira deles de patamar. O Warren Buffett, que eu sempre gosto de citar aqui, por exemplo, nos anos 70, nas crises do petróleo, ele tinha rentabilidade média anual perto de 60% até 70%. Só que na maioria dos outros anos, a rentabilidade dele beirava 16%, 18%, 20%. Essas oportunidades são determinantes para a construção de um portfólio saudável num longo prazo, para um ótimo investidor. Se você tem dúvidas em como fazer essa exponencialidade da carteira, entende que a gente está num momento delicado e crítico de mercado e quer se aproveitar desse momento para ou proteger teu patrimônio ou até ganhar dinheiro montando uma carteira antifrágil para esse momento, eu vou deixar um link aqui embaixo. Nele você pode preencher um formulário e vir falar diretamente comigo para a gente entender juntos a tua situação e traçar um plano para a tua carteira. Eu vou deixar alguns links aqui para você, para caso você tenha interesse de ver outros vídeos, e não esquece de se inscrever e curtir o vídeo. Um abraço.